Este exercício diz respeito precisamente portanto, vamos começar, não é? Falar exercícios sobre esta unidade e diz respeito, portanto, à definição de saúde, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Eu gostava que o Gabriel conseguisse completar os espaços em falta. Estou a falar com o Gabriel porque portanto, de momento é o único que está aqui presente. Os outros formandos ainda não chegaram. Então, a saúde é, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, portanto, um estado de completo bem-estar que recorda-se do resto? Também é uma forma de estudar. O que é que diz, Gabriel? Recorda-se desta parte da matéria? Portanto, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, temos uma definição, não é, de saúde que diz que a saúde implica um estado de completo bem-estar neste caso, será um estado completo de bem-estar físico, portanto, engloba a nossa parte física, não é? Social, portanto, tudo, a nossa relação uns com os outros, não é? Com o meio ambiente à nossa volta, que inclui os outros indivíduos, mental. Portanto, a nossa parte mental também é extremamente importante, no fundo, para estarmos saudáveis. E não apenas a ausência de doença, ok? Portanto, a saúde implica, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença. Está bem? Sim, Gabriel. Ok? Podemos passar para o próximo? Vamos então passar para o próximo, que, portanto, a próxima questão diz respeito aos fatores que influenciam a saúde. No fundo, já vimos portanto, qual a definição de saúde, não é? E agora vamos então tentar perceber quais os fatores que influenciam a saúde de acordo com a definição que disse há pouco. Quer tentar alguma definição, algum fator? Querem propor algum fator? Sim? Então, quais os fatores que influenciam a saúde? Exemplos. Exemplos de fatores que influenciem a saúde. Temos, por exemplo, algo que está diretamente relacionado com o indivíduo ou com a pessoa, não é? Portanto, todas as nossas características genéticas, fisiológicas, morfológicas, que têm a ver com o funcionamento normal do nosso organismo, que vão influenciar diretamente aquilo portanto, que nós somos e também o que pode influenciar ou não a nossa saúde, não é? Temos depois o meio ambiente, por exemplo,
Neste caso, o meio ambiente é muito importante, pois quem viva, por exemplo, num ambiente mais poluído, está muito mais sujeito, se calhar, a patologias ou doenças do foro respiratório, não é? Temos ainda também o estilo de vida, ou seja, um exemplo mais drástico, quem não tiver cuidado com a alimentação, quem não fizer exercício físico, quem levar uma vida mais sedentária, tem um estilo de vida mais propício, provavelmente, a aparecerem a doenças, se calhar doenças do metabolismo, portanto, excesso de peso, que também vão influenciar diretamente a nossa saúde. E para terminar, portanto, mais um fator. Mais um fator que influencia a saúde. Também? Pronto, ótimo. Então, relativamente a este exercício, portanto, não é? Aqui dos fatores que influenciam a saúde, o Gabriel quer portanto, dizer os 4 fatores que eu falei há pouco, para podermos continuar? Quais são, então? Os fatores que influenciam. Diga. Primeiramente o indivíduo, né, no caso a pessoa, Exato, sim, mais. o meio ambiente onde ela está inserida funciona como uma variável Sim, sim. biológica, química, social, econômica. Portanto, o meio ambiente, dê-me um exemplo. Como é que o meio ambiente consegue interferir no nosso estado de saúde? O meio ambiente em que a pessoa está inserida, por exemplo, se a pessoa estiver num ambiente, digamos que, ah, ou meio ambiente que não tem tanto, não favorece tanto a pessoa ter um nível de saúde mais Hum, que adequado, né, no caso. Isso vai funcionar como uma variável para que a saúde da pessoa sim, esteja em risco, sim. no caso. Tem razão, mas queria que me desse um exemplo mais concreto. O exemplo que eu dei há pouco foi o caso das pessoas que vivem em ambientes muito poluídos, não é? Sim, Pronto, existem cidades com muita poluição. Pronto, eu queria que o Gabriel me desse outro exemplo. É isso que eu estava a querer chegar. É aí que eu estava a querer chegar. Portanto, que concretizasse melhor esta questão. Portanto, ou seja, um ambiente mais poluído, não é? sim. E. Digamos então que esse fator esse exemplo que você deu, no caso, é Hum, para uma pessoa que pode ter risco à sua saúde, mas também pode hum, funcionar como variável para a pessoa ter uma saúde mais elevada. Às vezes a pessoa também pode estar num ambiente que totalmente favorece a sua saúde. sim, 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 exatamente. Portanto, há locais que propiciam uma melhor qualidade de vida, não é? Enfim, no caso, Ok. então, é o contrário, né? Uhum, Então, tem ambientes que também não favorecem, há outros que também. exato. E então pronto, temos o indivíduo pessoa, o meio ambiente, mais dois fatores que falei há pouco. O estilo de vida, né, do indivíduo. Exatamente, o estilo de vida, não é? Vidas mais sedentárias, em que diga, Isso diga. é o reflexo da sua saúde. Uhum, Os hábitos alimentares, atividades físicas, alguns exa- vícios também, exatamente. E para terminar, um outro fator é, por assistência, exemplo, a assistência médica, não é? assistência à saúde pública, que procura dar a resposta às necessidades da população. Uhum. Exatamente, exatamente. Portanto, temos populações que têm um melhor acesso à assistência médica comparativamente a outras, não é? Que vivem em zonas mais isoladas. Por exemplo, em Portugal, nas zonas mais interiores, a assistência médica às vezes é mais complicada, não é? E essas E, pessoas vão ter uma maior dificuldade em beneficiar dessa assistência médica, não é? Isso é difícil. Está bem? Tem alguma dúvida, Gabriel, nesta parte ou não? não, não. Não? Esta matéria não é mais complicada. Para a frente é que complica mais um bocadinho. Deixa eu ver. Relativamente aos indicadores da saúde, o que é que me pode dizer? Os Temos indicadores de saúde.
temos indicadores de saúde positivos e negativos. Negativo. Exatamente. E exemplos de indicadores de saúde positivos. Quais são? Alguns exemplos que se recorde. Ou seja, Ah, sim, diga. temos a esperança de vida, né, do indivíduo, quanto tempo ele espera viver a partir Sim, do seu exato. nascimento. Exato. Portanto, estes indicadores, deixe-me só dizer, tanto os positivos como os negativos, fazem parte dos estudos epidemiológicos. Ou seja, a epidemiologia é uma área portanto, da medicina que se ocupa de estudar os vários fatores que influenciam a saúde, e não só, de uma população ao longo de muitos anos, não é? Então recorre aos tais indicadores positivos ou negativos para estudar, por exemplo, a qualidade de vida de uma determinada população. Está Isso. bem? Sim? Pronto. Então, nos positivos, como disse e bem, temos, por exemplo, a esperança média de vida, não é? De uma determinada população. Certamente, existem locais onde a esperança média de vida é maior do que noutros e é preciso perceber porquê, não é? Qual o fator que está ali a interferir nesses anos de vida. Então, disse bem, esperança média de vida, mais, recorda-se de mais? Ah, a taxa de natalidade, Uhum, exatamente, portanto, o número de crianças que nascem, não é? É sempre sim. um fator, um indicador de saúde positivo. Sim, Ah, índice de desenvolvimento físico biológico, psico, exato, exatamente. Os hábitos de há- higiene, não é? hábitos e higiene. Exatamente. Portanto, tudo isso são indicadores de saúde positivos, ou seja, que contribuem para a promoção da saúde, Da não é? saúde. E os negativos, quais são? Quais são os indicadores de saúde negativos? Os exemplos. Os negativos são as taxas de mortalidade em geral, né? Sim, taxa de Ah, mortalidade geral, por exemplo, portanto, o número de indivíduos que morrem num determinado período de tempo numa população, não é? sim, Depois, para além desta taxa de mortalidade geral, temos uma mortalidade mais específica, não é? Que diz sim. respeito, por exemplo, É infantil, de doenças crônicas, taxa de HIV. exatamente. Imagine, tentar perceber porque é que numa determinada população a taxa de mortalidade materna é maior do que noutra, não é? Algo não está a correr bem. A taxa de infecção por HIV também, taxa de mortalidade por doenças crónicas. Portanto, tudo isso ajuda a perceber que impacto negativo é que estão a ter esses fatores na saúde de uma população. Está bem? Portanto, são estudos muito importantes, estes indicadores de saúde, ok? Tá bem? Então, esqueci-me de lhe perguntar, tem dúvidas no que estivemos a falar? Não? Não, nenhum. Vamos avançar. Depois, no sentido de promoção da saúde, no fundo é o que temos estado a falar, temos tipos de prevenção, não é? Formas de prevenir a doença que vão promover a saúde, certo? Sim. Temos então duas formas de classificar estes tipos de prevenção. Eu aqui coloquei só uma, que é a mais usada, que é a classificação clássica, está bem? E a Sim. classificação clássica divide-se em quantos tipos de prevenção? Recorda-se? Três, se eu não me engano. Exato, certíssimo. É a primária, secundária e terciária, certo? Sim. Sim. Então, na primária, que exemplos é que me pode dar? Tipos de prevenção primária. Ah, na prevenção primária, Sim. Exatamente. Ou, em primeiro lugar, qual é o grande objetivo da prevenção primária? a prevenção primária ela tem como principal objetivo, no caso, né, é impedir o surgimento, né, Exato. de De uma doença. estruturas Impedir que o aumentam surgimento. as doenças. Diga. O, o primeiro nível, né, no caso, primário, ela tem como objetivo evitar que os agentes causadores de doença ou fatores de risco que provocam o aparecimento de doenças no indivíduo. Pronto, isso é a definição, mas assim de um modo mais geral, não é? Para que perceba, é impedir que uma doença apareça. Está Sim, bem? É o grande objetivo.
mas o que disse está certo. E exemplos, como é que se pode impedir o aparecimento de uma doença? Com meios, às vezes podem se usar coisas simples, né? Pode ser, por exemplo, diga-me, Pode ser, por exemplo, pela higiene pessoal da pessoa, né? exatamente, exatamente. Portanto, Pode ser promover, portanto, a promoção de hábitos de higiene, não é? O, porque o- algumas doenças também são transmitíveis, as doenças são transmitíveis por bactérias, fungos, vírus. exatamente, exatamente. Portanto, um simples ato de lavar as mãos, por exemplo, antes de uma refeição, pode Sim. realmente impedir o aparecimento de uma doença provocada por organismos que morram com a lavagem das mãos, não é? E, portanto, algo tão simples como isso pode ser, pode-se considerar prevenção primária. Por exemplo, aqui na imagem que consegue ver, temos uma outra forma de prevenção primária, que é qual? Consegue ver a imagem, não consegue? Está aqui. Eu estou a mostrar, ou não? Portanto, tipos de prevenção e depois está uma imagem em baixo, na apresentação. Consegue ver, Gabriel? Era que eu não estou conseguindo ver. Não? Pronto. Mas neste caso, então, diga-me outro tipo de prevenção que se recorde. Temos a prevenção secundária. Não, não, não. Desculpe, peço desculpa. Dentro da prevenção primária, outro exemplo. Portanto, para além dos hábitos de higiene, temos um que é muito comum nas crianças, logo nos bebés. Que é qual? Que é a vacinação. Está bem? Sim, são as vacinas, claro. Ok? Portanto, a vacinação é outro tipo de outra forma de impedir o aparecimento de uma determinada doença. Ok? Então, a seguir à prevenção primária, temos Secundária. prevenção secundária, exatamente. E exemplos, ou melhor, para começar, qual é o objetivo principal da prevenção secundária? O objetivo principal da prevenção secundária, ela pretende interromper a evolução de uma doença, quando a Exatamente. prevenção primária não é muito eficaz. Diga, não percebi, Gabriel. Desculpe. Portanto, A sim, prevenção secundária, ela pretende interromper a evolução de uma doença quando a prevenção primária não for eficaz. exatamente, exatamente. Portanto, imagine que portanto, uma pessoa tem tendência, ou isso que disse está certíssimo, ou uma pessoa que tem tendência para ter diabetes. Portanto, Sim, alguém, imagina, um pai ou uma mãe que tem diabetes tipo 1 ou tipo 2, e o filho pode ter uma propensão maior para ter diabetes. Então, neste caso, aqui podemos inserir também na prevenção secundária o rastreio dos níveis de glicemia, portanto, em pessoas que possam ter tendências para ter diabetes. Está bem? sim. Ok? Portanto, neste caso, também podemos impedir o progresso, a progressão de uma doença quando já se instalou, ou também vigiar pessoas que tenham tendência para ter determinadas doenças. Enfim. Entendeu-me, Gabriel? Sim? Por exemplo, a vigilância da pressão arterial, está bem? É outra forma de prevenção secundária, ok? Sim. Sim? Quer dar mais algum exemplo, Gabriel, neste caso? Na prevenção secundária, Sim? Percebeu a ela, ideia? ela pode ter prevenção também logo nos primeiros sintomas, né? Ou sinais de doença. Sim, 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 exatamente, exatamente. Imagine, uma pessoa portanto, está constipada, não é? Vai Sim, também a uma farmácia comprar medicamentos que impeçam o progredir da constipação, está bem? sim. Também está inserido na prevenção secundária, ok? Depois passamos para o outro tipo de prevenção. Ainda dentro da classificação, andei rápido mais, é aqui. Temos ainda mas falta-me aqui o outro tipo de prevenção. Mas qual é então? Portanto, temos a primária, a secundária e
Qual é o Agora, outro? área. É terciária, exatamente. E qual é o grande objetivo da prevenção terciária? Ah, ela tem por finalidade, né, reduzir as progressões ou complicações de doença já estabelecida no indivíduo. Neste, Exato. E diga, diga. neste nível, né, no caso, incluímos a reabilitação e a inserção social do indivíduo. Está certo? E consegue-me dar um exemplo disso que acabou de dizer? Tem por final- Por exemplo, eu persegui, Quando, dê-me um exemplo. acho que no caso, assim, de quando o indivíduo já se recuperou de uma doença que já foi estabelecida, Hum, as complicações dessa doença, quando ela já conseguiu, já, no caso, uma reabilitação, uhum. no Por exemplo, caso, diga, diga. a prevenção terciária, ela vai reabilitar o indivíduo a ter uma nova inserção social, no caso. Por exemplo, uma pessoa parte uma perna, não é? Sim. Imagine, pode partir a perna no local de trabalho, por exemplo, ou não. Um acidente de O trabalho. que Um acidente de trabalho, exatamente. Portanto, tem que se curar, não é? No caso da perna partida. Aqui, a prevenção terciária vai incidir, por exemplo, na fisioterapia, não é? Portanto, a pessoa já está curada da perna, imagina, o osso já solidificou, não é? No entanto, ela tem dificuldades de mobilidade, porque teve muito tempo parada. Então, é necessário fazer fisioterapia para poder retomar as suas atividades normais de trabalho ou de vida normal. Está bem? Portanto, neste caso, a fisioterapia insere-se na prevenção aqui na terciária. Ok? Ok. Está bem? Tem dúvidas? Não, não. Não? Podemos avançar? Então, portanto, agora sobre a promoção da saúde. O que é que entende por promoção da saúde? No Sim, fundo, estivemos a falar de formas de prevenção, não é? Prevenção da doença, não é? E agora de promoção da saúde. O que é que entende por promoção da saúde? bom, a promoção da saúde, Sim. Tem que assim, dizer palavras suas. Não, não ler, ou seja, eu sei que tem que ler, não é o que está no manual, mas assim se disser por palavras suas, eu sei que percebeu. ah, com Bora lá. palavras, com Sim. palavras minhas, eu acho que assim, a promoção da saúde, Sim. ela não pode ser, ela não pode ser assim, apenas por, digamos que por ausência de doenças, no caso. Portanto, promoção da saúde, vamos tentar impedir que uma doença apareça, não é? Sim. Então, o que é que está dentro da promoção da saúde? Mas isso não é apenas uma peça-chave, ou seja, a peça fundamental. A Hum, promoção da saúde, ela não é só apenas, a promoção da saúde, ela só não é apenas a pessoa não ter mais casos de doenças. Está sim. relacionado com a sua alimentação, com o seu estilo de vida, Ah, com o modo que a pessoa quando a pessoa dorme, o horário que a pessoa vai dormir, exatamente. Sim, sim. quando a pessoa, os seus hábitos de higiene, que é um Exatamente. caso de prevenção. Exatamente. Portanto, aqui não está tanto incluída a medicação, que acho que falou, mas sim os hábitos de vida, ou seja, permitir que a pessoa, que o indivíduo se conheça, não é? Sim. O seu organismo e saiba o que é que o seu organismo precisa para não adoecer, portanto, para ser uma pessoa saudável, não é? Como A, disse, e bem, a diga, pessoa diga. sempre, a pessoa sempre manter a sua imunidade alta, a pessoa sempre cuidar da sua alimentação, da sua nutrição, Exatamente, do sono, que é exatamente. um hábito muito importante, o sono das pessoas. Mas Sim, ou seja, a pessoa escolher hábitos de vida saudáveis sim, e não hábitos que lhe provoquem, que lhe possam provocar doenças, não é? Portanto, é a é, pessoa optar por escolher formas de vida saudáveis, está bem? Portanto, que abrange muita coisa.
não é? Alimentação, exercício físico, certos ambientes, etc. Portanto, aqui temos uma grande área por explorar e nas farmácias e para farmácias, portanto, esta é uma área que realmente dá para fazer muita coisa, muitas campanhas de promoção da Sim, saúde. Está bem? Portanto, é uma área que envolve também uma grande ligação com a população. Está bem? Permite interagir muito com a população e de uma forma, num assunto que interessa a todos, que é a saúde. Não é? sim, sim. Alguma questão, Não, Gabriel? não, Não? não. Vamos para o próximo. Portanto, o próximo diz respeito ao Plano Nacional de Saúde. Isto aqui agora já a um nível mais nacional, portanto, que a nossa Direção-Geral de Saúde, portanto, ela de X em X tempo, envia um Plano Nacional de Saúde portanto, para o Ministério da Saúde, não é? De forma a que possa ser divulgado e aplicado. Então, neste momento, existem vários planos nacionais de saúde que estão em ação, que estão em vigor, não só nos centros de saúde, mas também nas farmácias ou para farmácias. Recorda-se de algum plano nacional de saúde ou quer dizer algum plano nacional de saúde? Tem Plano Nacional de Controle de Diabetes, Plano Nacional de Vacina, Há luta vários, exatamente. contra a obesidade, luta contra a dor. Exatamente, portanto, há vários planos nacionais de saúde, não é? E que, consoante as necessidades, podem ser alterados, ok? Neste Sim. momento há uns quantos, que creio que este ano, em 2016, já vão sofrer algumas alterações, mas de qualquer maneira, creio que ainda não há informação sobre o assunto, bem? Sim. Então, vamos passar para o próximo. Outros projetos que eu lhe queria perguntar, portanto, para além dos planos nacionais, de exemplos de projetos inseridos no Plano Nacional de Saúde, outros projetos que o Gabriel se lembre que poderiam ser implementados, por exemplo, numa parafarmácia. Ou que já estejam. Há pouco falou num importante, que é o caso de prevenção da diabetes, não é? Aham. E lembra-se, está-me a perceber, Gabriel, ou não? Sim, sim. Tem alguns Então, outros projetos, tem alguns outros outro, projetos que as farmácias portuguesas têm adotado, né? Por exemplo, o programa de recolha de seringas, exato. tem Mas, também. sim, sim. Mas imagine que o Gabriel estava numa parafarmácia e que, juntamente com os seus colegas, estavam a pensar em projetos de interesse comunitário que seriam interessantes de implementar. Qual seria a sua sugestão? Repara, agora aqui já podem não estar inseridos no Plano Nacional de Saúde, está bem? Agora Sim, aqui sim. já podem ser, imagine, estava no seu local de trabalho, numa parafarmácia, tem uma população em redor, não é, daquela parafarmácia e imagine que queriam fazer qualquer coisa com a população, no sentido de promoção da saúde, não é? Recorda-se de alguma coisa que seria interessante implementar? No caso, poderia dar um exemplo simples de a gente poder influenciar as pessoas a ter hábitos de saúde mais saudáveis, que no caso poderia prevenir algumas doenças, né? E, por exemplo, ou seja, Ah, imagine, por exemplo, vamos supor hábitos de alimentação, por exemplo, das pessoas. agora no início do verão, não é? É uma boa Sim, altura, se calhar, para implementar qualquer coisa que seja interessante para promover a saúde. O que é que sugere? O que é que sugeria no seu local de trabalho, numa parafarmácia? Imagine, o que é que acha que poderia implementar? no meu caso, eu ia colocar dois pontos chaves, né? No caso, seria a alimentação e a higiene básica. Ok? Portanto, neste caso, a alimentação, se calhar, como há muitas frutas nesta altura, não é? Portanto, comer mais frutas, não é? Principalmente diversificar, tem muitas vitaminas, também tem água, não é? Ok? Portanto, é uma altura importante
neste caso, pode-se aproveitar para conduzir as pessoas para um determinado campo, nomeadamente a alimentação, não é? Se calhar nesta altura. Também, como portanto, há muito calor, beber muita água, não é? As pessoas não se esquecerem que é importante beber água, principalmente as pessoas mais idosas, está bem? Portanto, estou a pensar em projetos que poderiam ser implementados de acordo com as alturas do ano. Agora, no início do verão, se calhar. Agora, para as pessoas adquirirem um pouco de comidas mais nutritivas e mais Exato. leves. E Um mais pouco, leves, exatamente. e muito mais hidratação. As pessoas procurarem a beber muito mais água do que elas costumam beber no inverno. Exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo. Portanto, um exemplo simples que poderia envolver as pessoas da comunidade em redor, não é? Até se poderia fazer um dia aberto, em que, sei lá, umas receitas, não é? Coisas simples, para as pessoas poderem participar. E dessa forma estão a envolver também a população com a parafarmácia, não é? E com os profissionais de saúde, não é? Mas, mas às Diga. vezes mas às vezes as pessoas não têm tantos hábitos de fazer isso, e às vezes as pessoas fazem por interesse próprio. Vamos supor, as pessoas resolvem entrar nesse plano. Ah, eu vou Ah, fazer esse plano porque está chegando o verão. Às vezes a pois. pessoa faz e adota aquilo como estilo de vida. Exatamente. Às vezes as pessoas pensam que é difícil, não é? E que se calhar se Sim, começarem, se tentarem, até veem que não é assim tão difícil como isso tudo e continuam. Daí a importância realmente de projetos simples de promoção da saúde, que depois podem ter consequências bastante positivas, não é? como a gente já tinha mencionado um pouco antes, a saúde ela está envolvida no ambiente em que o indivíduo convive. Às vezes a pessoa tá naquele ambiente onde as pessoas só se alimentam mal, onde as pessoas só têm. Exato. E às vezes quando ela vai experimentar uma coisa diferente, ela vê que aquilo vai te trazer benefícios, então ela adota aquilo como um estilo de vida. Exatamente, é isso mesmo, exatamente. Ah, pronto, Gabriel, não sei se tem alguma sugestão. Da minha parte, estes pequenos exercícios e, no fundo, para refletirmos um bocadinho sobre formas de prevenção de doença e de promoção da saúde, chegou ao fim. Pronto, não sei se quer colocar alguma questão. Esta, Não, uni- não, eu esta unidade pronto, é uma abordagem geral, no fundo, à saúde, não é? Não sei se já não. começou a estudar a unidade 2 ou não. Já. Eu tô começando, eu já iniciei os estudos já da unidade 2. Uhum. Ok. Eu vou fazer um teste segunda-feira. Ok, está bem, pronto. Depois, o Gabriel terá acesso a inscrever-se a outros webinars, ou meus, ou então da minha colega, da Inês Claro, está bem? E acho que são úteis, no fundo, porque permitem também esclarecer algumas questões e transmitir informações que se calhar é Sim, mais fácil a falar do que às vezes só a ler ou a escrever, não é? sim, são mesmo muito úteis para a gente poder estar tirando dúvidas, É, poder estar é. discutindo sobre o assunto. Também acho que sim, Gabriel, também acho. Pronto, não sei se quer perguntar alguma coisa ou se podemos ficar por aqui. Gabriel, Não, não, veja lá. podemos ficar por aqui. É? Ok. Pronto. Então, olhe, foi um prazer tê-lo aqui como formando, a acompanhar este nosso webinar e desejo-lhe um bom dia e até uma próxima oportunidade, até um próximo webinar. Está bem, Sim, Gabriel? muito obrigado pelo trabalho. Obrigada, igualmente. Então, adeus, um bom dia. Bom dia.